Bem-vindos à terceira sessão de Brainstorming em Analítica Urbana. Nesta sessão vamos falar sobre parqueamento, como se identificam padrões de estacionamento abusivo e como se pode prever a sua ocorrência. Isto utilizando ciência dos dados e inteligência artificial. Para nos falar deste tema, eu tenho comigo o Pedro Sarmento, investigador, e o Marcelo Mota, Data Scientist da Nova Cidade, Laboratório de Analítica Urbana da Nova IMS. Dou-vos a palavra. Olá, boa tarde a todos. Então, bem-vindos ao webinar, ao terceiro webinar relativo ao Urban Co-Creation Data Lab, um projeto que é financiado pela União Europeia e através do CEF, mais concretamente, em que a Nova IMS é líder do projeto e tem como parceiros a Câmara Municipal de Lisboa, a AMA, a NEC e o Centro de Supercomputação de Barcelona. Eu gostaria de salientar também que, para além de mim e do Marcelo trabalharmos neste projeto, também temos 5 alunos de mestrado que estão a colaborar connosco e estão a desenvolver as suas teses no âmbito deste projeto. Passaria então para a nossa apresentação relativamente ao estacionamento abusivo na cidade de Lisboa. As nossas questões de investigação, pretendemos saber quais é que são as características dos locais onde existe um maior número de estacionamento abusivo e, para além disso, pretendemos estimar para um determinado período de dia e para um determinado local qual é que é a quantidade de ocorrências de estacionamento abusivo que irão acontecer num determinado período do dia e num determinado local. Os dados que tivemos acesso são dados da Polícia Municipal, em que temos cerca de 60 mil ocorrências relativas ao estacionamento abusivo na cidade de Lisboa. Do lado esquerdo da imagem podem ver a localização desse estacionamento abusivo e do lado direito temos uma interpolação através do Kernel Density Estimation, que de certa forma já nos permite ter uma ideia dos locais onde existe uma maior concentração de estacionamento abusivo na cidade de Lisboa. Para além destes dados, iremos utilizar outros dados de contexto para um modelo preditivo, nomeadamente dados de demografia, que basicamente são os dados que temos nos censos e as variáveis que temos nos censos de 2011. Temos também dados sobre informação dos locais dos hospitais públicos, hospitais privados e centros de saúde. Relativamente à educação, as escolas do pré-escolar, escolas básicas, escolas secundárias, escolas profissionais e universidades, estações de comboio, estações de metro, estações de autocarro e os cais fluviais da cidade de Lisboa. Relativo ao parqueamento, temos também informação dos locais de pagos de parqueamento e também dos estacionamentos que existem na cidade de Lisboa. Para além disso, também temos informação das áreas que são tarifadas na cidade de Lisboa de acordo com a sua classificação, nomeadamente a zona amarela, verde e vermelha. Temos também informação sobre a cultura, nomeadamente locais de associações culturais, auditórios, centros culturais, cinemas e eventos. Temos também informação sobre os restaurantes, cafés, bares e mercados e relativamente ao turismo, os estabelecimentos turísticos e o alojamento local. Relativamente às variáveis ambientais, temos a ocupação de solo e informação sobre o tempo. Numa primeira análise descritiva dos dados a que tivemos acesso da Polícia Municipal, podemos ver que há aqui alguns padrões que se conseguem perceber só através desta análise temporal do histórico a que tivemos acesso. Nomeadamente, podemos ver que temos aqui estes períodos da Páscoa onde há um decréscimo do estacionamento abusivo. Para além de que em 2019 podemos ver um decréscimo ainda mais acentuado, nós fomos confirmar neste calendário e fomos ver que, para além da altura da Páscoa, tínhamos também o feriado 25 de Abril numa quinta-feira, o que de certa forma leva-nos a crer que talvez mais pessoas tenham tirado este período para férias. Poderá ser uma das explicações para haver uma maior redução do estacionamento abusivo na cidade de Lisboa. E também temos um número reduzido de estacionamento abusivo
também na altura das férias de verão e também na altura do Natal e do Ano Novo. Ao longo do dia e da semana podemos ver que há um padrão bastante claro nos dados ao longo do dia, nomeadamente entre as 8 da manhã e as 11 da manhã. Há aqui um claro padrão no estacionamento abusivo na cidade de Lisboa e está bastante concentrado neste período da manhã. De notar que também temos ali na sexta-feira, por volta das 8 horas, um número também acentuado de estacionamento abusivo de ocorrências e também no fim de semana por volta da meia-noite, ou seja, possivelmente serão ocorrências que estarão ligadas à vida noturna da cidade de Lisboa. Também tivemos acesso à informação que nos chegou. Tínhamos a informação, as ocorrências do estacionamento abusivo classificado em várias classes, em que as mais representativas são infrações relacionadas com lugares reservados, impedimento de circulação e condicionamento de acessos. Aqui podemos ver um exemplo de um local onde houve 56 ocorrências no histórico, que é o Campo de Santa Clara, onde é realizada a Feira da Ladra, em que temos um elevado número de infrações relacionadas com estacionamento abusivo em passeio e também em lugares reservados para estacionamento. Os dados das ocorrências do estacionamento abusivo foram então agregados aos blocos censitários à grelha dos censos, que são usados pelo INEP a fins estatísticos. Não há subsecção, mas há secção, são cerca de 1000 secções, e podemos ver que as zonas mais a azul são as zonas onde há um maior número de estacionamento abusivo nesses locais, e as zonas mais claras são as zonas onde há um menor número de estacionamento abusivo. Para a modelação, iremos dividir os dados em treino e teste, com 75% para treino e 25% para teste, e iremos testar vários modelos, nomeadamente Ordinary Least Squares, Generalized Linear Models, Support Vector Machine, K-Nearest Neighbors e Random Forest. Para avaliar a performance destes modelos, iremos utilizar o erro médio absoluto, a raiz do erro médio absoluto quadrático e o erro médio absoluto em percentagem. Para os próximos passos relativos a este caso de uso e que terão que ser, e que nós estamos no nosso dia-a-dia a trabalhar, nomeadamente definir uma agregação temporal adequada, e para além disso, como temos cerca de 18 milhões de registros para o histórico todo, porque se os dados forem agregados à hora, teremos este número de registros, estamos a ponderar usar uma amostra por razões de praticalidade e de treino do modelo. E é tudo o que tínhamos para apresentar. Obrigado pela vossa atenção. Se tiverem questões, estamos ao dispor. Obrigado pela vossa atenção. Eu relembro a quem nos acompanha em direto no Facebook que podem colocar as vossas perguntas, os vossos comentários ou as vossas sugestões na secção dos comentários. Enquanto aguardamos pelos vossos comentários, eu tenho aqui já comigo uma primeira pergunta. Que características deverá ter a amostra para permitir um treino correto do modelo? Ok, muito bem. Eu gostava de falar um pouco a respeito desse caso em particular, já que, partindo novamente para o ponto de vista da câmera, qual seria o valor que poderia ser extraído desse modelo? Nós atualmente temos 18 milhões de records de observações, distribuídas por secções estatísticas, e cada record ela representa uma combinação de uma secção estatística observada no intervalo de 1 hora. Do ponto de vista novamente da operacionalização do modelo, é bastante relevante esse tipo de estimativa, uma vez que pode contribuir no dia a dia da Câmara em poder prever e alocar recursos de acordo com a ocorrência de parqueamento abusivo ao longo da cidade. Portanto, o desafio em questão seria representar a informação com esse caso de uso com a maior granularidade temporal possível
e sem que haja um compromisso ou uma perda do ponto de vista espacial, de forma que possamos precisar em um determinado lugar, em tempo e espaço, qual seria o resultado ou a estimativa prevista. Então, nesse contexto, o que se supõe, o que se propõe para essa amostra seria uma seleção de secções estatísticas que possam ter uma representatividade da dinâmica da cidade. E essa seleção de amostras, de secções estatísticas, seriam utilizadas para treinar um modelo, para que ele pudesse estimar com algum grau de precisão qual seria o outcome, ou seja, qual seria o resultado por cada hora observada, em termos de se haveria ou não, ou qual seria a quantidade de parqueamentos abusivos numa determinada zona. No entanto, esse processo de seleção de amostras é um bocado exigente e demanda atenção no sentido de que forma podemos encontrar e selecionar as secções estatísticas que melhor representem toda a dinâmica da cidade, sem haver perdas, sem que determinadas zonas sejam mais representadas do que outras, porque caso haja distorções ou essas zonas não sejam representadas, ou caso zonas em particular sejam mais representadas do que outras, isso vai ter um impacto direto no modelo. Isso vai naturalmente aumentar o erro do modelo e esse modelo não vai ter uso e valor para a câmera. Então, no momento estamos a discutir técnicas que possam ser utilizadas para agregar e identificar grupos de zonas dentro da cidade, de forma que possamos garantir que existam representantes dentro desses grupos. Esses grupos vão estar reunidos de acordo com critérios de similaridade. E como semelhante ao que foi discutido na nossa última sessão de brainstorming, poderia ser feito, por exemplo, uma técnica de clustering através de um conjunto de variáveis, por exemplo, as variáveis socioeconômicas. Seria possível agregar secções estatísticas na cidade de acordo com essas variáveis e o resultado seria grupos agregados com o maior nível de similaridade, onde essas variáveis tenham comportamentos semelhantes, por assim dizer. Então, novamente, para responder a pergunta, não é uma resposta tão simples, já que exige uma análise caso a caso para perceber qual seria a solução mais adequada, de forma que o modelo possa representar o que é estimado pela câmara, o que é o valor esperado que o modelo vai ter, que o modelo é proposto, e que também seja possível representar toda a dinâmica da cidade com o número, com informação suficiente. Portanto, nós iríamos sair dos 18 milhões de registros para algo um pouco mais razoável e que ainda assim possa representar toda a cidade e que criar estimativas com um grau de acurácia desejado. Bom, acho que podemos passar à próxima pergunta, se o Pedro não tiver nenhum comentário. Não, tenho apenas a dizer que realmente o que é mais desafiante neste aspecto de criar a amostra é exatamente definir que unidades dos censos é que iremos utilizar para, de certa forma representem o estacionamento abusivo na cidade de Lisboa, e realmente é essa a parte mais desafiante, é definir uma estratégia em que essas unidades sejam definidas e que o modelo seja treinado com essas variáveis. Temos mais uma pergunta? Muito obrigada pelo esclarecimento. Tenho aqui uma segunda pergunta. Qual deverá ser a agregação temporal mais adequada? E a agregação espacial, qual deverá ser? Sim, este é um aspecto bastante importante neste caso de uso, uma vez que no contexto deste projeto pretende-se que os modelos analíticos desenvolvidos criem um serviço que seja utilizado neste caso seria pela Polícia Municipal para otimizar a sua operação. E neste sentido era extremamente importante perceber, por exemplo,
como é que funcionam os giros dos agentes da Polícia Municipal? Será que eles estão durante uma hora num determinado local e depois vão saltitando de local de hora a hora? Será que estão 3 horas num local, estão 1h30? Qual é que é a área total que eles cobrem, por exemplo, ou quais são as ruas que eles cobrem num determinado local, para que se perceba, ou seja, são tudo questões que importava saber e por isso é que é importante nestes projetos também haver por trás um conhecimento do negócio, é extremamente importante, exatamente por isto, porque se não tivermos, podemos correr o risco de não termos a agregação temporal e espacial mais correta, que permita responder ao problema concreto da Polícia Municipal, e este aspecto é extremamente importante. E por isso é que nós consideramos que é extremamente importante o envolvimento dos vários departamentos da Câmara, neste caso em concreto a Polícia Municipal, no desenvolvimento destes casos de uso, porque é através do seu conhecimento e através do seu know-how adquirido ao longo dos anos e da sua operação no dia-a-dia, que nos permitirá, de certa forma, tomar as decisões acertadas para que os modelos analíticos produzidos consigam produzir os resultados esperados no final do projeto, ou seja, criar um serviço que a Polícia Municipal possa utilizar para antecipar possíveis locais onde irá haver problemas de estacionamento abusivo na cidade de Lisboa e, de certa forma, otimizar os seus recursos para acorrer a essas situações. Muito obrigada. Não havendo mais questões, dou por encerrada esta sessão sobre parqueamento. Agradeço aos nossos oradores e relembro que amanhã teremos novas sessões online de brainstorming em analítica urbana. Às 11 horas vamos falar sobre gestão de multidões e às 15 vamos falar sobre emergência. Não perca, até amanhã. Obrigado, boa tarde. Até amanhã.